Uma das principais medidas anunciadas nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro é o projeto de autonomia do Banco Central. A proposta será enviada ao Congresso pelo Planalto. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com os economistas Jacó Bratz e Jorge Ussamaia. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Bom, gente, primeiramente, é preciso entender qual a função do Banco Central na economia. Para o brasileiro, desde o empresário até o brasileiro, né, comum como eu, né, como é que eu me relaciono, o que o Banco Central tem em relação direta na minha vida. Professores, por favor, quem quiser levantar a mão primeiro pode começar. Cada um dá o seu parecer a respeito, aí uma aula em dupla. Bom, o Banco Central é uma autarquia que foi criada mais ou menos em 1964 e ele tem duas funções principais. A primeira, que seria uma função mais padrão dos bancos centrais de todo o mundo, é fiscalizar e ordenar o sistema financeiro nacional, seria bancos, cooperativas de crédito, basicamente. E a função primordial do Banco Central seria cuidar do poder de compra da moeda nacional. Então, cuidar para que a inflação não corrompa o poder de compra dos salários, por exemplo. Através de várias sistemáticas, a mais conhecida é a meta de inflação, ele cuida, então, do poder de compra da nossa moeda, que hoje é o real. Vou pedir ajuda agora do Sam para dividir a missão. Por exemplo, como ele controla a inflação? Dá para a gente ter uma ideia de uma ação prática para que isso aconteça? O Banco Central controla a inflação de uma forma indireta, né? Ninguém consegue controlar preços numa economia de mercado, nem deve. O que o Banco Central faz? Ao ele controlar a taxa de juros, ele controla o nosso consumo aqui. Quanto maior a taxa de juros, menos nós consumimos, as famílias, menos a empresa vai investir, porque ela vai ver quanto é que vai ter o retorno e quanto é que é o custo do capital, e, portanto, menor a demanda e, portanto, tende a desacelerar a inflação. Por outro lado, quanto menor a taxa de juros, mais fácil fica para nós consumirmos, que eu brinco, a gente hoje vai no mercado, compra um monte de juros e ganha uma televisão de brinde, né? A gente vai lá, diminui a taxa de juros, diminui, portanto, o custo do crédito, as empresas investem mais, geram mais emprego e as pessoas consomem mais. Claro que não é tão simples. Por quê? Porque pode haver uma aceleração da inflação via consumo. Então, o Banco Central está sempre lidando como fazer para manter uma inflação sob controle. Agora nós temos o regime de metas, então dentro da meta, e ao mesmo tempo, e aí que depois nós vamos discutir um pouco, é como é que eu mantenho também a atividade econômica e o nível de emprego. Agora vamos tentar entender a intenção do governo Jair Bolsonaro em enviar ao Congresso esse projeto de autonomia do Banco Central. Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas já não é autônomo? O Banco Central já não tem a sua autonomia? Vamos tentar entender o que muda e até na perspectiva de cada um, para depois a gente entrar no mérito de algumas questões. Jacó. Nos últimos 3 mandatos eletivos, nos últimos 3 presidentes da República, o Banco Central tem tido uma autonomia muito grande por escolha do detentor do cargo, por escolha do presidente da República. Ele tem tido uma autonomia para definir, ou pelo menos para definir o método de controle da inflação. Contudo, a autonomia formal, a autonomia legal, aquela que está estabelecida numa norma jurídica, não. Essa autonomia, esse projeto do governo atual está vindo a sanar essa lacuna, né, que a gente tem na legislação para uma questão que já existe no mundo real, né? Essa autonomia formal, legal não existe, mas uma autonomia dada pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, sim, essa já existe há algum tempo. Existem alguns casos, ou a gente pode pontuar na história, lembrando os 3 últimos governos, em que essa autonomia não se concretizou de forma informal? Olha, ela é uma autonomia na prática, mas não é uma autonomia de direito. É de fato, mas não é de direito. Então a gente imagina, eu não tenho nenhuma informação específica sobre isso, que o presidente do Banco Central, ele presta contas e ele pode ser demitido a qualquer momento pelo presidente ou pela presidenta, enfim, por quem quer que quem estiver no cargo. O problema de formalizar isso está no projeto lá. O presidente do Banco Central vai ter 4 anos de mandato, sendo que o mandato é não coincidente com o presidente da República. Então, o presidente do Banco Central ele passa a se reportar ao Congresso, ao Conselho Monetário, que determina qual é a meta da taxa de juros, a meta de inflação, na verdade, mas ele passa a ser um poder paralelo. Imagina assim, o ministro da Economia. Eu elejo o governo e eu tenho que eleger o ministro da Economia, seria o anterior.
o Nelson Barbosa, o próximo governo se elege, o Paulo Guedes continua, o ministro da Saúde. Imagina um ministro que vai ficar durante um governo, 2 anos, metade daquele governo, ali junto. Isso, para mim, é muito complicado. É uma ideia pensando assim, olha, nós queremos isolar o Banco Central das paixões e das tentativas políticas. Como se o Banco Central, e aí eu acho que vem por trás, é respeitável, mas eu particularmente não concordo, fosse detentor, a política monetária fosse uma técnica, fosse uma questão técnica, absolutamente técnica, correta, eficiente e que não há o que fazer. É como se eu estivesse botando alguém ali que é um ser absolutamente técnico. Essa ideia, embora gere mais credibilidade para o Banco Central, é uma ideia que eu combato do ponto de vista ontológico. Quer dizer, o Banco Central tem dificuldades, o Banco Central erra e o presidente do Banco Central não pode ter essa autonomia, embora em outros países tenham, mas especialmente no Brasil é muito complicado, ele não pode ter essa autonomia, porque imagina, cada presidente, supondo que não se reeleja, ele vai ter durante metade do seu mandato um presidente do Banco Central, uma figura importante para a definição da atividade econômica, do nível de emprego, eleito por outro que eventualmente por um projeto completamente diferente. E mais importante, eu acho que também não custa lembrar que, como o Jacó falou bem, o mandato do nosso Banco Central é para controlar a moeda, é controlar a inflação. Só isso. O Fed americano, exemplo de bancos centrais, o mandato do Fed é controlar a inflação com uma taxa de desemprego razoável. Então, o Fed tem que olhar, de um lado, a inflação, que é importante, ninguém nega isso, mas, ao mesmo tempo, tem que olhar também o nível de emprego. E aqui no Brasil, o nosso mandato é exclusivamente voltado para a inflação. Tem explicação, nosso passado inflacionário, ninguém aqui está falando em ser inflacionista. Um trauma, quase. O trauma, que é real, mas, por outro lado, o nível de emprego em nenhum momento passa no mandato do Banco Central. Nessa perspectiva, Jacó, já que entramos no mérito da questão, tu acreditas nessa blindagem política, que isso é possível? Tecnicamente seria algo neutro, como se a gente fosse pensar na ação do Banco Central, fora o mundo e o jogo da política? Sim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, essa é uma política que os países desenvolvidos já adotam há muito tempo, né? A gente tem exemplos, como o senhor já falou, Estados Unidos adota, apesar de que tem 2 metas lá, né? Um instrumento e 2 metas. Praticamente todos os países da União Europeia adotam esse tipo de um Banco Central autônomo, autonomia do Banco Central formal, né, esculpida lá, alguns inclusive na Constituição, né, que não há uma necessidade para isso, mas numa lei complementar como seria a proposta pelo governo. E tecnicamente ela tem validade teórica à medida que a moeda, por ser de importância muito grande para o sistema capitalista, se ela flutua ao sabor de vários agentes econômicos, dentre os quais o governo é o principal, e dentre esses agentes, um deles tem lá alguma medida que não está muito atinente ao modelo econômico, sim a vontades políticas, do tipo, eu quero tentar me reeleger a qualquer custo no final da eleição. Então eu vou, entre aspas, botar a maquininha de imprimir moeda a funcionar, eu vou aquecer a economia, eu vou aumentar a despesa pública através da emissão de moeda, né, aumentar o gasto público através de emissão de moeda, e com isso eu vou aquecer a economia, e todo mundo sabe que a economia estando bem, em geral os presidentes se reelegem. A vontade dessa técnica de dar uma autonomia para o Banco Central é justamente proteger o Banco Central, reconhecendo que a moeda é um instrumento muito importante no sistema capitalista, dessas influências políticas. Né? Evidentemente que por trás dessa simples explicação aqui, tem anos de teoria, né? E essa questão que o Wilson já falou é muito discutida, né? Ter apenas uma meta e um instrumento, que no caso seria a taxa de juros, ou ter 2 metas, ter a taxa de juros, a inflação e o nível de emprego ou o nível de PIB, uma variável que controle a atividade econômica. Então, há discussões teóricas. Agora tem um detalhe, né? Cada vez mais no mundo que a gente vive, economia e política parecem estarem se fundindo e a gente fica difícil às vezes a gente separar as duas questões, né? E por isso aqui estamos relacionando num primeiro momento, por exemplo, aspectos eleitorais com a ação ou atuação do Banco Central. Agora vamos nos virar ou tentar isolar nesse fator
a economia mesmo, agentes poderosíssimos como o mercado financeiro. Alguns analistas não entendem, né, que essa medida não garante que o Banco Central não sofra interferência de setores como o mercado financeiro. Como vocês avaliam esse recorte? O Banco Central tem um corpo técnico absolutamente qualificado, mas essa é uma discussão que faz aqui no Brasil, que nos diferencia de outros países, que é a questão da dependência do Banco Central em relação ao mercado. Por exemplo, o Banco Central, agora eu não sei como é que está, mas até recentemente os diretores do Banco Central se reuniam com o mercado, eu gosto dessa expressão, né, o mercado, coisa estranha, né? Sim. Com o mercado financeiro, portanto nós estamos falando de São Paulo, lá, alguns bancos, grandes empresas paulistas, e o Banco Central tem uma porta giratória. O cara sai do Banco Central, vai para o mercado financeiro, vai do mercado financeiro para o Banco Central. Absolutamente não estou aqui para contestar a visão, a ética ou a moral dos presidentes e dos seus diretores, em absoluto. Mas tu está falando com pessoas que trabalham no sistema financeiro, que saem do sistema financeiro, que voltam para o sistema financeiro. Então, portanto, tem uma ótica do sistema financeiro, que é fundamental para uma economia, qualquer tipo de economia, mas que não é economia, né? A Bolsa subiu 1.000 pontos, foi a 100 mil pontos, a economia brasileira vai de mal a pior. Então, a questão do Banco Central também, a sua independência em relação ao mercado, também é outro fator. Quer dizer, o Banco Central, atualmente, a gente discute como gera as expectativas para gerar a taxa de juros, o Banco Central geralmente erra, e ele erra a inflação para baixo. O Banco Central tem entregue uma taxa de inflação menor do que a esperada, do que a meta. Quer dizer, o mercado financeiro tem uma tendência a ter uma visão um pouco diferente por questões teóricas e por questões, eles vivem de juro. Né? Por mais que não digam assim, qual é o preço da coisa que o mercado financeiro tem, né? Um banco? É juro. Juro seja pago para emprestando para o governo, seja emprestando para nós. Então é óbvio que esse raciocínio ele é viesado, como seria o meu, como é o teu, como é o do Jacó, porque cada um olha o mundo de onde está. E, portanto, entregar o Banco Central numa independência, um Banco Central que já tem problemas, eu acho muito grave. Concordo que tem um problema que o Jacó levanta, não tem solução perfeita, não tem uma governança perfeita nesse mundo. Tu tem sempre o risco de um governante interferir no Banco Central por uma medida de alto risco baseado, por exemplo, na sua reeleição. Concordo. Mas, por outro lado, a independência te leva ao risco de um Banco Central influenciado por um mercado financeiro que tem os seus próprios interesses, que não são os mesmos de um trabalhador, o meu, em geral, né, não são. Eu prefiro ficar do lado errar, onde o controle ainda assim é democrático, errar pelo lado da democracia. Eu escolho um governo, nós escolhemos um governo que vai escolher todos os seus ministros, inclusive o presidente do Banco Central, do que escolher um governo que não vai poder escolher aquele presidente durante metade do seu mandato, cujo presidente pode ser um cara maravilhoso, pode ser ótimo, mas que muito provavelmente vai estar inserido numa realidade institucional onde ele vai estar vinculado ao sistema financeiro. Quando a gente está falando de economista, etc. e tal, a gente estuda isso, tem bibliografia, tem uma análise muito profunda, mas quem vai estar lá gerando expectativa, olhando taxa de juros, são as pessoas que trabalham no mercado financeiro, com a visão do mercado financeiro, que não é a visão, que estão preocupados com a inflação, com a sustentabilidade, reforma da Previdência, mas que não estão preocupados também, além disso, com a geração de emprego, com a geração de renda e com o crescimento do PIB. Jacó. Uma questão bastante discutida é justamente opor num mesmo governo dois, no caso, um ministro da Economia e um presidente do Banco Central, no caso de um Banco Central autônomo, em que o Banco Central teria autonomia, ou seja, ele controla a política monetária da forma que ele está achando melhor para atingir a sua meta, que é geralmente uma inflação baixa, né? E um ministro da Fazenda, por exemplo, tentando fazer com que o crescimento do PIB seja maior. Quando o Estado se propõe a fazer políticas de despesa, políticas fiscais com objetivo de crescimento, por exemplo, o governo Dilma, 2011, 2014, foi um governo claramente com esse objetivo de utilizar o Estado para impulsionar o crescimento econômico. Quando tu tem isso, um governo com essa visão de mundo de que o Estado pode produzir crescimento econômico, ter um Banco Central autônomo e um ministro da Economia que não no caso, como falaste, não é autônomo, né, está ligado a uma ideia de governo,
nesse ponto de vista, é muito complicado ter essa ideia de Banco Central autônomo. Para o nosso país, para o nosso desenvolvimento institucional, é um problema que vai ter que ser sanado de alguma maneira se esse projeto for contemplado, for aprovado, né? Mas é um problema que existe sim e pode gerar bastante problemas na própria economia, à medida que tu vai ter uma política fiscal aceleracionista e uma política monetária que vai tentar contrapor esse efeito da política fiscal. Então, de um lado, tu tem uma política fiscal de gasto público tentando aumentar o crescimento e o presidente do Banco Central, a sua comissão, vendo, olha, essa aceleração de despesa, todo mundo sabe, pode gerar, em não havendo capacidade ociosa, pode gerar uma inflação mais alta. O que o Banco Central vai fazer? Vai elevar a taxa de juros para justamente segurar a demanda. E quando o Banco Central eleva a taxa de juros, ele vai segurar a demanda não do Estado, não do governo que está tentando elevar o crescimento. Ele vai segurar o consumo privado. E aí sim as pessoas vão comprar, como o exemplo que o Maia deu, né? Vão comprar juros e levar de brinde uma televisão. Bom, eu quero que vocês analisem agora essa fala, né? Na verdade, foi escrito no Twitter. Bolsonaro defendeu então a proposta e disse que a independência da instituição, abre aspas, ajuda a fornecer estabilidade, eficiência e crescimento econômico. Essa medida pode ter esse efeito de crescimento dentro da perspectiva que a gente vive hoje, né, dentro das ideias, por exemplo, de Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Bom, depende de como tu olha isso, né? Se tu perguntar para o Paulo Guedes, eles vão dizer, olha, isso aí aumenta a credibilidade do Banco Central, aumenta a confiança, a gente brinca, né? Eu sou um crítico disso, a fada da confiança, ela aparece, essa fadinha, ela bate lá com essa varinha de condão, todo mundo passa a confiar no Banco Central, que vai ter menos inflação, portanto, para isso a dívida vai diminuir, o juro vai poder diminuir, com isso eu vou investir, as empresas vão voltar a investir, as pessoas vão voltar a ter emprego, vão voltar a consumir, a economia vai crescer. Essa é a visão que defende isso. Defende isso, usa esse mesmo raciocínio para defender a reforma da Previdência. Perfeito. Agora, outros já vão pensar assim, olha, isso não vai ter interferência nenhuma na realidade objetiva de hoje. Quer dizer, nós estamos numa crise de demanda, as pessoas não compram, as pessoas estão sem emprego, a taxa de desemprego está muito elevada ainda, né? Elevada não, continua altíssima, a renda está baixa. As empresas não investem, não é porque não fez a reforma da Previdência, ou porque o Banco Central não diminuiu a taxa de juros, ou porque o Banco Central é independente ou não. A empresa não investe porque ela não sabe se vai vender o produto. Eu vou abrir, nós vamos investir, nós vamos ter aquela carrocinha ali, vender chocolate, se eu imagino que vai ter alguém para comprar meu chocolate. E hoje em dia os empresários olham para frente numa absoluta insegurança, numa absoluta incerteza. E quem é que vai investir hoje no negócio sem saber que vai gastar, investir, vai contrair um empréstimo, vai ter um equipamento, uma máquina, para daqui a 6 meses começar a funcionar a operação e vai vender? Então, como se vê numa perspectiva um pouco diferente, não vai ter objetivamente, no curto prazo, nenhum efeito. E eu temo que o efeito que possa ter já é um efeito, inclusive, contrário, prejudicando a economia brasileira. Bom, Jacó, nessa perspectiva, na fala do presidente e vendo a conjuntura atual. Do ponto de vista teórico, a teoria por trás da autonomia do Banco Central diz exatamente o contrário, né, do que ele afirmou. A autonomia do Banco Central nada tem a ver com crescimento econômico. Inclusive, o crescimento econômico nessa teoria que embasa essa visão de autonomia do Banco Central, ele não é dado por qualquer tipo de política do governo, nem da política monetária, nem da política fiscal. Então, é uma fala do presidente da República, uma fala política, né, mas do ponto de vista teórico é totalmente contradizente com a própria ideia de um Banco Central autônomo. Ter o Banco Central autônomo, como já foi falado aqui, pode gerar uma maior confiança no longo prazo, pode gerar uma perspectiva maior de preços mais baixos, inflação mais baixa, e isso, pela teoria que embasa a ideia, gerar uma expectativa nos agentes econômicos e aí melhorar o investimento. Mas, em si, a autonomia do Banco Central gerar crescimento, não, isso não tem qualquer possibilidade. Bom, eu peço licença aos nossos convidados para passar uma informação urgente que chegou agora à nossa redação. E para você, especialmente Canoas, da região metropolitana, fica o alerta. Canoas registrou o primeiro caso de dengue
contraído dentro do próprio município. A informação foi confirmada agora há pouco pela Secretaria Municipal da Saúde. Segundo a Prefeitura, o paciente é um morador do bairro Niterói. Até agora, não foi informado o estado de saúde dele. O município já havia registrado outros 2 casos de pessoas que foram picadas pelo mosquito infectado em Santa Catarina. Então, atenção, especialmente aqui para Canoas, que as pessoas, a gente vai retomar, então, essa informação na semana que vem e vai passar aquelas orientações. Vamos relembrar aquelas orientações para você aí de casa. Não deixe acumular água parada em vasos, plantas, vasos de plantas, piscinas, tonéis, bacias. Então, pessoal, todo mundo aqui em Canoas, na região metropolitana, temos que nos unir contra a dengue. Fica aqui essa informação e esse alerta. Agora voltamos para a entrevista para falar sobre economia. Para fechar, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira que o projeto que propõe a autonomia do Banco Central, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, é importante, pois seria um padrão seguido internacionalmente, como falamos em um determinado momento. De que maneira funciona em outros países? Um pouco o Jacó já falou. Nesse caso, a gente está vendo, a gente fala, funciona em outros países, mas a gente sempre tem que lembrar das relações, né, no contexto. As relações em outros países são diferentes. Na opinião de vocês, dá para a gente traçar um paralelo, se aproximar da realidade de outros países dentro dessa perspectiva, ou é tudo muito diferente? Eu acho que a experiência internacional é sempre boa, né? É sempre bom tu aprender com a experiência internacional. Na América Latina, o Chile, a Colômbia e tem mais um país que eu tenho certeza que tem um Banco Central independente, países com baixa inflação. Sim. Agora, se a inflação é baixa porque o Banco Central é independente, é outra coisa. Não quer dizer necessariamente que é uma relação causal perfeita, né? Mas, por outro lado, o Brasil é um caso diferente. Nesse caso, nós somos o país com a maior taxa de juros real do mundo. Agora, ela caiu do Banco Central, mas a nossa taxa de juros na ponta dos bancos, o spread dos bancos, é uma coisa fantástica. O lucro dos bancos agora bateu recorde. Não porque os bancos já não lucram sempre, mas agora porque os bancos privados, os bancos estatais começaram também a procurar única busca por rentabilidade. Eu brinco, né? O melhor negócio no Brasil é um banco bem administrado. E o segundo melhor negócio no Brasil é um banco mal administrado. Então, nós temos uma característica do nosso setor bancário de uma taxa de juros real, tanto na ponta para o consumidor ou para o empresário, quanto para o próprio governo, que não tem paralelo no mundo. Assim, o segundo colocado, a última vez que eu vi, agora pode ter mudado, mas em geral o segundo colocado tem uma taxa de juros que é real metade da nossa. A gente é o primeiro. Então, nesse sentido, um Banco Central independente difere, porque nós não somos o Chile, nós não somos a Europa, nós não somos nem os Estados Unidos, nem pensar, mas nós temos uma diferença muito grande no nosso sistema financeiro. Sim. Se ele fosse mais parecido, se nós tivéssemos uma taxa de juros mais parecida com o resto do mundo, teríamos que olhar com cuidado, porque a experiência internacional é importante. Mas nesse caso, no caso brasileiro, na realidade como ela está agora, um Banco Central independente, e, a meu ver, na minha opinião, ele, ao invés de permitir que no futuro possa-se tentar diminuir esse absurdo que é a nossa taxa de juros, ele pode, inclusive, perpetuar isso, ou dificultar muito alguma mudança nesse sentido. Jacó? Os países do norte, né, os países ricos do norte, a maioria deles tem essa política já implementada. Banco Central independente ou autônomo, né, como diz aí o projeto de lei. Os países do sul, os países subdesenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, tirando um que outro, África do Sul e outros países, esses, em geral, eles preferem não ter o Banco Central autônomo ou independente. Aí vem aquela questão que eu levantei antes. Qual é o motivo de não ter um Banco Central independente, autônomo, para seguir a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional? E, em geral, são vontades que o Poder Executivo tem de influenciar aquela decisão. Como que o Poder Executivo influencia? Fabricando moeda, né? Criando demanda na economia, de forma a, em geral, fazer o crescimento do PIB aumentar. O problema é que esse crescimento do PIB geralmente é um crescimento de curto prazo, né? O crescimento não pode vir através de emissão de moeda ou através de gasto público apenas. Ele tem que vir do mercado privado, as pessoas que fabricam produtos, que trabalham, que produzem, não o governo. O governo não produz riqueza. Bom, senhores, Ussan, Jacó,
Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado pelo debate em alto nível e a gente deve se encontrar em breve para tratar de outros assuntos relacionados à nossa economia. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa noite.